Tudo bem, Albert? Tudo bem, Wagner, graças a Deus. Feliz por estar aqui participando do seu programa. Olha, eu fico muito feliz também de entrar em contato com a tua história, que a gente vai dividir com quem está em casa. Existe um livro, né, onde você narra toda a tua história. Olha, Jogada de Craque, deixa eu mostrar aqui o livro do Elbert, lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Está aqui, olha. Jogada de Craque. Tem até um subtítulo, olha, como fazer um gol de placa e vencer o jogo da vida. É isso aí. Trocadilho importante na tua Sem história, dúvida. né? Elbert, ó, vamos lá. Deixa eu tentar entender aqui. Eu não entendo de futebol, primeira coisa, viu? Não sou Não há do tipo que problema. acompanha futebol. Mas se você tivesse jogando hoje, não tivesse abandonado tua carreira, você acha que você seria o quê? Assim, seria um Neymar da vida? Wagner, é o seguinte, na verdade a gente nunca sabe exatamente o que nós vamos ser ou onde a gente poderia chegar, né? Mas eu, quando tinha 15 anos, já tive essa oportunidade de jogar no Cruzeiro, já tinha recebido essa convocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Então eu tinha todas as condições de ser convocado para as outras categorias amadoras até chegar ao profissional. E tudo indica que eu seria um jogador profissional, né? Se eu seria como um Neymar ou como um Ronaldinho Gaúcho, é difícil a gente prever. Mas eu tinha grandes probabilidades de ser jogador profissional e de ter muito sucesso, porque aqueles jogadores que são convocados desde o início nas categorias de base, eles são sempre lembrados nas outras categorias acima até chegar ao profissional. Você vai criando aquele hábito de ser convocado, vocês vão sendo sempre lembrados. E aí a probabilidade é muito grande de você se profissionalizar. E eu acho que não é só essa questão da lembrança de quem Sim. dirige esses técnicos, mas quando esses meninos eles são selecionados já desde essa categoria de Perfeito. base, eles vão se desenvolvendo Sem dúvida. perto de grandes profissionais Sem que dúvida. os vão treinando. E tem aquela coisa também de você estar em jogos importantes e você Sem ir dúvida. tendo um trabalho psicológico, Lógico. porque começou muito cedo. Sem Faz dúvida. sentido? Lógico. O garoto que começa numa base de um clube profissional, ele já vem sendo preparado desde bem novo até chegar ao profissional. Então, essas experiências vividas, né, com disputas de campeonatos internacionais, viagens para amistosos em lugares e em estádios importantes e famosos do mundo, a própria disputa do campeonato estadual, campeonato brasileiro, vai tarimbando o indivíduo para que ele, quando Claro. chegue no profissional, ele tenha estabilidade emocional, preparo técnico, porque durante toda a semana, durante todos os meses e os anos, ele vai se aperfeiçoando tecnicamente até chegar a um ponto de estar quase perto da perfeição, vamos dizer assim, né? Um profissional de alto rendimento. Eu descobri aqui, né, no teu livro, inclusive, você tinha outros sonhos. Você queria ser marinheiro, Sim, dentista, perfeito. capitão de navio. É verdade. Menino sonhador, né? Sem dúvida. A gente sempre sonha com muitas coisas, né? E eu, na verdade, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, embora bem novo, eu comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade para a prática desse esporte, né? Desde criancinha sempre gostei de futebol e com 13 anos eu comecei a jogar num clube próximo da minha casa e as pessoas percebiam que eu tinha uma habilidade assim acima da média. E aí começaram a dizer para o meu pai e para mim, olha, você deveria fazer um teste no Cruzeiro, no Atlético ou no América, que eram os clubes mais conhecidos em Belo Horizonte, onde eu nasci. E aí, então eu fui pensando nessa possibilidade, né? Esses testes é que são conhecidos como as peneiras? Isso, são as famosas peneiras, né? Onde os garotos vão para a sede de treinamento daquele clube profissional, todos eles têm as suas escolinhas, e aí vários garotos são testados em várias categorias, né? Eu era da categoria de 73, e naquela ocasião eles estavam precisando de garotos da categoria de 73, e eu fui convidado para poder participar dessa peneira. Eu já tinha ido uma vez, já tinha ficado o meu registro ali. Naquela ocasião não deu certo, porque eu estudava no período da tarde e os treinamentos todos eram feitos à tarde. E aí, uma certa ocasião,
eu estava voltando de férias com a minha família e tinha um recado lá do Cruzeiro pedindo que eu voltasse a refazer o teste, porque eles estavam precisando de garotos dessa categoria. Então, são muitos meninos, né? A gente entra, por exemplo, para fazer o treinamento e treina, assim, 5, 10, no máximo 20 minutos, e o treinador rapidamente dá uma olhada para ver se você tem um perfil, se você tem um certo talento. Isso é bem comum mesmo dentro do universo do futebol, né? A gente Perfeito. foi pesquisar aqui grandes jogadores, o Cafu passou por 12 Perfeitamente. peneiras. Tafarel, que A todo mundo mesma conhece, coisa. passou por 3. Sem dúvida. Mas assim, é muito comum dentro do Isso. universo do Você futebol. vê jogadores, por exemplo, jogadores que começaram em um determinado clube, não foram aproveitados, porque são muitos garotos, né? São muitos jovens, e não se dá para observar como deveria um jogador, um atleta. E aí eles acabam indo para outros clubes e Claro. aparecendo E em é outros super clubes. normal não passar numa peneira, né? Sim, Um cara como o perfeito. Cafu, que todo Sem mundo dúvida. reconhece como um grande jogador Sem brasileiro, dúvida. passou 12 vezes. Sem dúvida. Como é que foi para você ser aprovado numa peneira? Foi uma experiência incrível, né? Eu fui a primeira vez com meu pai, ele me levou. Naquela ocasião, eu fui fazer uma peneira no futebol de salão do Cruzeiro Esporte Clube, não passei. Na verdade, ele pediu que eu voltasse, mas não foi possível continuar porque eu tinha, como eu falei, eu estudava no período da tarde e a peneira era feita no período da tarde, e os treinamentos também. Então, eu fui uma vez, ele pediu para que eu voltasse e eu não voltei mais. E então, quando eu fui pela segunda vez, agora convidado pelo Cruzeiro, eu fiz o teste, eu entrei, treinei praticamente todo o período naquela ocasião. O ponteiro direito, que naquele tempo havia essa posição, né? O ponta direita. Hoje não existe Hoje mais? não, hoje os pontas, né? Que era o ponta direita e o ponta esquerda. Essas duas funções praticamente não existem mais. E os laterais, os antigos laterais, se tornaram alas. O ala direito, o ala esquerdo, e eles se viraram atacantes também. Eles não só defendem, mas atacam. E os dois volantes, eles conseguem fazer essa cobertura quando os alas sobem para atacar, eles cobrem esse setor que fica vazio quando eles descem para apoiar o ataque. Na minha época era o ponta direita e o ponta esquerda. E o ponta direita do Cruzeiro, o titular, tinha passado por uma cirurgia e eles estavam sem o jogador daquela função. Então eu tive a oportunidade de treinar durante um período maior, porque eles estavam precisando de um garoto daquela categoria, naquela posição. Sim. E aí, quando eu terminei o treinamento, para minha surpresa, né, ele disse assim, olha, você está convocado para jogar no próximo domingo, nós vamos ter um jogo no interior de Minas Gerais, e você vai estar jogando na equipe titular. Você pode imaginar como um garoto de 15 anos, naquela época, né, como ele se sentiu, na verdade 13 anos, melhor dizendo, 13 anos, como se sentiu com a notícia de que estaria jogando pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, de um clube profissional, um time grande, né, do Brasil, e tendo a oportunidade da vida. Até então eu não tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, mas com o passar do tempo, jogando na várzea, jogando também próximo da minha casa, aquilo foi sendo alimentado. E aí sim, nessa ocasião, eu já tinha um grande sonho de ser um jogador profissional. Já tinha um plano de conseguir atingir isso. Exatamente. O que passava na cabeça com 15 anos? E traçando esse plano de construir uma carreira dentro do futebol. É aquela história do sonho de todo brasileiro, de eu vou viver do futebol porque eu amo jogar futebol? Ou também vem a história da fama, do dinheiro? A princípio, como eu era muito novo, né, eu tinha apenas 13 anos, eu fiquei 2 anos no Cruzeiro, eu fiquei de 1986 a 1988. Quando eu subi para a categoria do juvenil, que eles chamam hoje de categoria sub-17, foi quando eu então abandonei minha carreira. Mas o meu desejo era ser jogador de futebol. Era aquele desejo de fazer aquilo que eu mais gostava de fazer. Jogar futebol. Simplesmente. Não tinha uma intenção de ser famoso, de ter status. É lógico que com o passar do tempo, né, você vai adquirindo aquele desejo de ter uma condição melhor, ajudar a sua família e outros sonhos que são agregados a esse grande sonho que é fazer o que mais gosta, jogar futebol. E aí você foi selecionado para jogar na seleção brasileira na categoria sub-17. Sub-17. Ou seja, são os meninos que têm até 17 anos. Isso, exatamente. Quando eu fui convocado, na verdade, para a seleção brasileira, eu fui com 15 anos, né? Naquele tempo eles chamavam de categoria infantil.
que são garotos abaixo de 15 anos. E depois, quando eu fui para o Cruzeiro, aí eu fui para a Seleção Brasileira Sub-17. Então, na verdade, antigamente não havia essa nomenclatura Sub-15, Sub-17, Sub-21. Era infantil, juvenil, havia o júnior e o profissional. Então, esses nomes foram substituídos agora mais recente. Então, eu considero que, eu posso dizer que eu estava nessa faixa entre acima do Sub-15, né, e abaixo do Sub-17. E aí, fazendo parte da seleção brasileira, mesmo que Sub-17, não é a seleção brasileira que a gente assiste lá na televisão e né, tem Copa do Mundo e tudo mais, Olimpíadas, mas você já começa a fazer viagens internacionais, né? Perfeito. Tá em contato com grandes jogadores, hotéis de luxo. Sem dúvida. Começa a experimentar realmente o que é a carreira de um jogador de alto desempenho. Embora a gente não tenha o salário dos jogadores profissionais, mas você sente o que vive, experimenta um pouco daquilo que vive o jogador profissional. Eu me recordo que quando eu fui convocado do Cruzeiro para participar da seleção brasileira, nós fomos convocados e fomos direto para o Rio de Janeiro. Lá nós subimos para a Serra, para Teresópolis, aí ficamos ali 10 dias na Granja Comari, aí você já começa a sentir o que significa ser um jogador profissional, né? Você tem tudo aquilo que eles utilizam ali, tanto as hidromassagens, os campos de futebol, todo o equipamento de treinamento e todo aquele ambiente que favorece você sonhar ainda mais com um futuro que é promissor para qualquer pessoa, especialmente para um jogador de uma categoria de base. Então, a gente experimentar as viagens, né? Jogar em estádios que você jamais imaginaria jogar, isso vai alimentando o sonho e o desejo de cada vez alcançar mais. Nessa categoria, você jogou até que idade? A categoria do infantil, naquela época, era até os 15 anos, né? E após os 15 anos, aí você já entra numa categoria chamada juvenil, que seria sub-17. Eu joguei até a categoria sub-17. Quando eu voltei da seleção, eles me aproveitaram na categoria sub-17 e foi quando eu tomei a decisão e houve uma mudança radical na minha vida. Pois é, a gente está fazendo estamos traçando aqui a tua carreira pelo futebol, até ali os 17 anos. Perfeito. Quando é que fé começa a ser algo importante na sua vida? Desde sempre? Ou tem um momento em que a fé aparece e começa, inclusive, a competir com a tua carreira dentro do futebol? Bom, Wagner, eu sempre, desde criancinha, eu frequentei, vamos dizer assim, a Igreja Católica. Minha mãe era uma mulher muito religiosa. Minha mãe sempre foi católica e minha mãe me ensinou tudo o que eu sei de religião. Então, eu me lembro que eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, eu tive a oportunidade de participar da Renovação Carismática Católica, participava de grupos de oração, eu fui coroinha, inclusive, né? Participava das missas. Então, a religiosidade me acompanha desde a infância. Então, eu sempre fui um menino muito religioso. Quando eu comecei a jogar futebol, eu sempre criei em Deus, né? Eu sempre acreditei muito nas coisas sagradas, sempre tive muito temor de Deus. Então, quando eu conheci uma verdade que eu não conhecia até então, aquela verdade ela causou um impacto muito forte na minha vida, que foi justamente uma mensagem da Bíblia a respeito de um dia de guarda, né, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Que era o sábado. Que era o sábado, né? O sábado como dia de guarda. Então, assim, eu sempre participei da Renovação Carismática Católica, eu sempre fui muito estudioso, eu devo a minha herança religiosa a um berço católico, mas quando eu conheci na Igreja Adventista essa verdade sobre o sábado, isso mexeu muito comigo, né? Porque eu sempre fui muito sincero e sempre desejei obedecer a Deus de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Quando eu descobri que na Bíblia havia um dia de guarda, que era um dia que eu desconhecia, aquilo me causou um impacto muito grande. Agora, eu imagino, pelo menos assim, a grande maioria das grandes mudanças da vida, elas vêm depois de um momento de impacto, como você está me contando, e a vida passa ali por um turbilhão. Sem dúvida. Eu imagino que a sua família, extremamente católica, como você está contando, né, a sua mãe, e
as pessoas que contavam com você dentro de um clube, Perfeito. dentro de seleção Lógico, brasileira, sem dúvida. devem ter te questionado muito. Muito. E eu imagino como é a Sim. cabeça ali de um menino, Lógico, sonhando sem dúvida. com fama, sonhando com dinheiro, sonhando com fazer o que a maioria esmagadora dos meninos brasileiros Sem dúvida. sonham. Então, a oportunidade Sem como a dúvida. que você teve, tem que de fato tomar uma decisão. Foi difícil Foi tomar a difícil. decisão? Foi difícil, Wagner, porque é o seguinte, eu tinha apenas 15 anos, né? 15 para 16 anos. Então, meu pai tinha uma grande expectativa em relação ao meu futuro, e minha mãe também, naturalmente. Eles queriam o melhor para mim, tá certo? Então, eu até entendo que naquela ocasião, quando eu mudei, né, o meu foco, a direção da minha vida, tomei uma decisão contrária àquilo que até mesmo eles gostariam que eu tivesse seguido. Eu entendo o lado deles, eles queriam o meu bem, eles queriam o melhor para mim, né, assim como como pais. os dirigentes Isso, do dos Cruzeiro clubes e da tudo mesma mais. forma. Imagine você, eu tinha já estava há 2 anos no Cruzeiro, tinha acabado de receber uma convocação para a seleção brasileira. Fiz alguns jogos de preparação. Em 88, nós fizemos os jogos de preparação amistosos na Europa. Eu joguei no estádio Wembley, né, que é um dos estádios mais famosos do mundo. E naquela ocasião era o antigo Wembley. Hoje, depois ele foi demolido e foi reconstruído, mas jogar num estádio de um nome tão importante. Fiz jogos na Inglaterra, na Holanda, na Escócia, na Irlanda do Norte, em País de Gales. E agora eu volto para o Brasil, né, tendo experimentado isso. Então se criou uma grande expectativa na minha família em relação à minha carreira e também criou-se uma grande expectativa no clube, no Cruzeiro. Todo mundo ficava naquela Sim. angústia. O que ele vai definir? Perfeitamente. Eu imagino que muita gente, quando ele vai deixar essa loucura de lado, de Exato, ficar com essa história de exato. sábado e vai voltar à consciência para ser um jogador de futebol. E Sem eu dúvida. imagino que, inclusive, a decisão era difícil para que você tomasse, como dúvida, você já lógico, adiantou para a gente. Muito difícil. O que eu falei logo desde o início aqui da entrevista é que ele abandonou os campos para ficar com a fé, né? A gente vai fazer uma parada para o intervalo muito rápida, mas eu volto aqui contando como foi, de fato, para o Elbert tomar essa decisão e mudar radicalmente o foco da vida dele. Então não sai daí, a gente volta rapidinho.